vocês, qualquer um de vocês, mas os meninos estão sempre atentos aí ao chat, se vocês perceberem, se vocês perceberem aí que tem alguém pedindo para entrar, você me dê um toque. Se alguém no chat tiver alguma pergunta, às vezes eu não consigo visualizar, eu peço por gentileza que vocês me deem um toque aí no áudio, aqueles que puderem usar o microfone, me dá um toque ali, ó, professor, tem uma pergunta lá no chat, que às vezes eu só vejo as perguntas depois que a aula termine. Então, bom dia a todos, agora nós estamos gravando, bom dia a todos, espero que todos estejam bem, estamos retornando nesse momento aí em EAD, não sabemos se terá alguma novidade até sexta-feira da Secretaria de Educação, até que surja alguma novidade, nós estaremos em EAD. Então, nossas aulas continuarão como se tiveram no ano passado, alguns alunos novos que entraram. Numa semana você recebe uma quantidade de lives, vocês vão participar de algumas lives de um determinado grupo de professores, e do outro grupo você recebe os formulários. Então, eu fechei o meu formulário, então, vocês já receberam o feedback pelo formulário, as respostas. Se algum não recebeu, assim que terminar a live, eu reenvio novamente para todos, para que vocês vejam lá as questões que vocês acertaram. Eu não costumo fazer o feedback de todas as questões na live para ganharmos tempo. Antes eu corrigia todas, mas como os formulários ficam abertos ainda para aqueles que não responderam ainda, eu só vou fazer a correção daquela que era dissertativa, para ver se vocês acertaram ou se teve alguma dúvida nessa questão. Na nossa aula anterior, nós falávamos sobre o imperialismo, e dentro do imperialismo, nós falamos que o imperialismo vai ter como consequência a Primeira Guerra Mundial, que é o tema de hoje. Eu já havia falado antes de começar a gravar, eu vou estar apresentando a aula, os slides e assim sucessivamente. O Arthur, como é um amante das guerras, e qualquer outro que tenha também alguma curiosidade ou algo a acrescentar, pode me interromper e fazer algum comentário se achar pertinente. Ou, se tiver alguma dúvida, no final, aí as dúvidas eu peço que seja no final da aula. Mas se durante a apresentação eu estiver falando de algumas fases da guerra, se vocês quiserem fazer algum comentário, porque eu não tenho como abordar tudo em uma aula, né, gente? Se eu for abordar esses 4 anos de guerra minuciosamente, nós teríamos uma aula aí de 4, 5 horas. Então, se eu deixar de falar alguma coisa... Oi, Arthur? Tem a preparação da guerra também, que começou assim, meados de 1913, né? Começou as negociações. Eu vou começar com o estopim da guerra ali, vou voltar um pouquinho antes para vocês entenderem, depois com o assassinato do príncipe Ferdinando, como estopim da guerra. Então, qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês estejam à vontade. Vou começar a apresentar. Quando eu passar a apresentar, gente, eu não vejo se alguém está pedindo lá para entrar. Então, peço que vocês me ajudem aí. E se tiver alguma questão no chat, que às vezes o colega não pode usar o microfone, ou o lugar que está tem algum tipo de ruído, ou não tem microfone, aí acaba que faz o comentário pelo chat e às vezes eu acabo não vendo. Então, solicita aí. Se eu ver aqui, eu dou uma lida aqui. Não entendi? Se eu ver aqui o comentário, a dúvida, Beleza, me ajuda aí. Aula 5 e 6, terceiros anos A, B e C, História, tema Primeira Guerra Mundial. O objetivo é que, após essa aula, vocês, educandos, possam estar aptos a estabelecer a relação entre mecanização das guerras, a desumanização do inimigo, o papel da pesquisa científica para elevar a eficácia destruidora das guerras tecnológicas, identificar o significado histórico das relações de poder entre as nações e as suas decorrências nos conflitos armados. As habilidades estão de acordo com os objetivos. A nossa aula anterior,
nós falávamos sobre o imperialismo, a corrida imperialista, a partilha da África, e essa vai ter como consequência vai ter aí a Primeira Guerra Mundial. Então, na aula anterior, nós falamos sobre o processo de exploração econômica, dominação política estabelecida pelas potências capitalistas, emergente ao longo do século XIX e XX, que culmina com a partilha da África, da Ásia, colonização da África e Ásia. Então, como eu sempre falo com vocês, em história, nada é de repente, nada acontece. Olha, a Primeira Guerra Mundial, olha, o motivo da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do príncipe, o arquiduque Ferdinando. Eu acho que seria muito pouco o assassinato, apesar de ser grave, o assassinato de uma pessoa seria muito pouco para uma guerra mundial, para uma guerra envolvendo quase todo o globo terrestre. Todos os países participaram da guerra? Não, mas chama-se de uma guerra mundial porque praticamente todos os continentes tinham países envolvidos direto ou indiretamente nos conflitos. Mesmo aqueles que se mantiveram neutro durante a guerra, como eu brinco, neutro, nem os detergentes que nós temos aí, chamado detergente neutro, nem ele é tão neutro assim. Então, vai chamar-se de guerra mundial porque vai envolver praticamente todo o globo terrestre. Em algum continente tinha algum país envolvido no conflito. Em todos os continentes tinha algum país ali que estava envolvido no conflito. Não era todos os países que envolveram diretamente, que entraram na guerra em si, mas de alguma forma estava envolvido todo o globo. A corrida imperialista por territórios, marcada durante todo o século XIX, gerou violentas rivalidades entre as potências europeias. No início do século XX, essa rivalidade crescera, pois cada país, como Inglaterra, Alemanha, França, buscava conservar ou ampliar o seu império colonial na África e na Ásia. Essas rivalidades imperialistas estão entre as principais razões da Primeira Guerra Mundial. Isso aqui eu estou voltando à aula anterior, foi o finalzinho, os dois últimos slides da aula anterior que eu deixei lá como os motivos da guerra. Motivos que levaram à guerra: disputa pelas posses coloniais na Ásia e na África, corrida armamentista, o crescimento da Alemanha, os nacionalismos radicais, as alianças feitas entre os países a partir de 1870. Então, assim, quando nós vamos falar da Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, as alianças que vão gerar ali, que vão estar ligados durante essa guerra, vocês vão perceber que a guerra vai acontecer em 1914, ali onde vai de 1914 a 1917, mas em 1860, as nações europeias, vivendo uma grave crise econômica, procuravam o domínio da África e Ásia e ia superando as suas dificuldades. Aqui começa a nascer as políticas de aliança. Então, já havia aqui em 1870, 1880, já havia aqui rumores, já havia princípio que caminhava-se para uma guerra. Então, aqui começa a surgir a armação, digamos assim, da estrutura para a guerra mundial. Não acontece de repente. Então, o estopim da guerra, nós vamos ver daqui a pouquinho, mas isso já começa no século XIX, finalzinho do século XIX, início do século XX, é que está ali se preparando, está preparando ali a guerra em si. Na aula passada, a única questão que nós tínhamos dissertativa era a questão 1, que tinha, como se tivesse por definir o imperialismo de forma mais breve possível, diríamos que ele é a fase monopolista do capitalismo. O imperialismo, a fase superior do capitalismo, São Paulo, tal. Identifique, tomando como ponto de referência o texto acima, 2 fatores que estimularam a expansão imperialista. Esta era a única questão dissertativa, as demais eram de múltipla escolha, vocês receberam o feedback. Se alguém ainda não recebeu, no final da aula eu reenvio novamente. O primeiro fator que podemos destacar
é a Revolução Industrial na Europa. Aqui é a possível resposta. Professor, minha resposta tem que estar igual a essa? Lógico que não. Aqui é um ponto de partida para você ver se a sua resposta foi coerente ou não. A partir do século XVIII e século XIX, a Revolução Industrial contribuiu para o aumento da produção dos produtos manufaturados, pois a tecnologia proporcionava uma maior produção em menos tempo. Porém, com a produção em larga escala, houve a necessidade de novos mercados consumidores. A solução encontrada foi a globalização da economia e o capitalismo, tendo por objetivo o aumento do consumismo. Assim, os países periféricos passaram a ser vistos como mercados consumidores dos produtos industrializados dos países europeus. Então, tudo isso vai acontecer com a Revolução Industrial. Agora eu estou produzindo demais. Agora eu tenho produtos manufaturados, industrializados, maquinofaturados, e eu preciso vender. E aí eu preciso gerar o consumismo. Hoje em dia nós temos os meios de propaganda para gerar ali esse consumismo. Mas naquela época eu precisava, de mercado consumidor. Então os países periféricos, os países não desenvolvidos, não industrializados, desenvolvido do ponto de vista da indústria, viraram ali mercados consumidores. Outro fator que podemos mencionar foi a busca por matéria-prima. Se eu preciso produzir, eu tenho que ter matéria-prima e mão de obras barata para alavancar a produção industrial. Além do mercado consumidor, era necessário também a aquisição de matéria-prima, mão de obra como o ferro, o petróleo, aí a matéria-prima, né? Para a produção fabril e a força de trabalho para o sistema de produção. Trabalhadores africanos, asiáticos eram requisitados para esse trabalho, pois a mão de obra nos países periféricos tinha um menor custo. Vejam que não mudou muita coisa. Para as empresas, assim, o desenvolvimento das indústrias buscava sempre gastar menos com seu sistema de produção para ganhar mais com a comercialização dos produtos. Não precisa estar igual à resposta, só precisa estar coerente com essa aí. Se alguém tiver alguma dúvida, depois olha lá o que respondeu e vê se está coerente. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar no Zap que eu tiro. Agora vamos entrar no assunto de hoje, 1914 a 1918, o período da Primeira Guerra Mundial. Aí você já tem logo de cara a imagem de uma trincheira. Antecedentes, bela época, não sei como se pronuncia, 1871 até 1914, a Europa vivia um período de relativa paz, progresso tecnológico, científico e reformas sociais, elevação do padrão de vida, crescente nacionalismo, busca de novos mercados consumidores, fornecedores de matéria-prima, forte investimentos bélicos, que nós chamamos de paz armada. Então, nesse período de 1871 a 1914, nós vamos ter aí o que chama a bela época, a época da efervescência, das indústrias ganhando dinheiro, do capitalismo ganhando dinheiro como nunca. E dentro desse período, nós vamos ter aí as grandes produções. Entre essas grandes produções, industrialização, vai estar a indústria bélica. Então, começa a se construir os tanques, começam a construir canhões, metralhadoras e outras armas que vão ser usadas durante a Primeira Guerra Mundial. É o que vamos chamar de paz armada. O mundo não estava em guerra, mas também não estava em paz. Então, ao mesmo tempo que nós estamos vivendo ali um período de paz, eu estou me armando. Os grandes países industrializados, principalmente aí nós estamos falando dos países europeus, eles vão começar a se armar. Então, olha, uma hora eu preciso gastar essas balas, né? Então, se você começa a se armar demais, já sabia o que ia dar. De 1871 a 1914, nesse período, a Europa passou por um momento de relativa paz e estabilidade. O otimismo burguês, impulsionado pela revolução científica e tecnológica, que chama-se de Bela Época. Entretanto, o plano externo, as tensões entre potências europeias imperialistas
acirravam pelos seguintes fatores: busca de domínio colonial na África, mercado consumidor, matéria-prima, início da corrida armamentista, incremento de indústria bélica pelas potências para proteger seus domínios coloniais. Então, olha, eu aumentei os meus domínios, eu tenho que manter esses domínios. Lembra que eu falei para vocês que Itália e Alemanha, de certa forma, elas foram prejudicadas do ponto de vista deles, na divisão da partilha da África, porque como eles foram os últimos países a se tornarem estados nacionais, eles ficaram com menor parte, com menores porções ali, digamos, da partilha da África. Então, esses países ali ficaram descontentes, já gera ali um revanchismo, uma certa rivalidade entre a Alemanha e a Inglaterra. A Inglaterra era para o mundo o que os Estados Unidos é para o mundo hoje, então era toda poderosa, a marinha inglesa era a top da galáxia. Assim, hoje nós temos Estados Unidos e União Soviética como potências nucleares. Pode falar, pode falar. Então, nessa época aí também dos países que se rebelaram contra a Inglaterra, estava a Rússia também. Sei que alguém tinha me chamado. O Império Russo. Como a marinha inglesa era toda poderosa nesse momento. A Rússia era adversária da Inglaterra até então, né? Sim, sim. E acho que foi Império Russo, Império Alemão e Império Austro-Húngaro no começo. Depois entrou o Império Otomano, essas coisas mais para frente da guerra. E a Rússia em lados comum vai ser o inimigo em comum. Está travando bastante. O meu tá travando? Tá travando para todos, gente? Para mim, sim. Galera? Para mim também. Tá travando? Para mim também, professor. Opa, deixa eu ver aqui se eu... Um minutinho, galera. Agora voltou, acho. Deixa eu ver em qual internet. Eu vou... Ó, a internet tá ok. Pelo menos tá completa aqui. Tá com bastante delay também. Nossa, estranho. Professor, tem a Itália. A Itália era tipo aliada do Império Alemão. Mas quando começou a guerra, eles meio que se declararam neutros, né? Isso. A Itália, ela roeu a corda, digamos assim, né? Se nós pararmos para... E ela tinha uma posição bem estratégica do Império Austro-Húngaro. A Itália era a principal aliada da Alemanha naquele momento. A Alemanha, de certa forma, depositava uma confiança grande. Consegue me ouvir, pessoal? Estou ouvindo bem. Tá de boa. Beleza. Eu vou deixar sem aumentar a tela, não sei se é isso. Não, sinceramente, a internet aparentemente está normal aqui. Então, a Itália era uma aliada estratégica dos alemães. Nós vamos ver, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, mas já dando um adendo, ela vai roer a corda. Quando ela vê o conflito de fato, ela vai dizer, olha, o acordo da Tríplice Aliança, o nosso acordo era para a defesa. Então, a Tríplice Aliança existe para a defesa. Como a Alemanha... a Itália se declarava... Isso, entendeu? Já que a Alemanha foi quem declarou guerra, eu me mantenho neutra, e logo depois, em 1915, se não me falha a memória, aí ela vai mudar de lado. Aí ela vai entrar na guerra, mas aí já contra a Alemanha. Que a Itália declarou, tipo, ela estaria neutra até alguém atacasse. Tipo, aí se alguém atacasse ela, ia entrar do lado da Alemanha. Isso. Império Alemão.
Na verdade, ela se manteve neutro em 1915, ela vai entrar na guerra, mas aí já do lado da Tríplice Entente, e não da Tríplice Aliança. Então, ela vai estar contra a Alemanha. Literalmente, ela roeu a corda. E não foi só a Itália também, foi a Rússia. A Rússia saiu da Tríplice Aliança antes da guerra começar, inclusive o Império Russo, que a França manteve negociações e o Império Russo já era meio já tinha rivalidade assim, com a Austro-Húngaro. Com o Austro-Húngaro, por questões dos povos, ali com as divisões que existia dentro, existia povos russos dentro do Império Austro-Húngaro. E ali vai gerar esse conflito. As causas da Primeira Guerra Mundial são extremamente complexas, envolvem uma série de acontecimentos não resolvidos que arrastavam desde o século XIX. Rivalidades econômicas, tensões nacionalistas, alianças militares, etc. De maneira geral, os principais fatores que contribuíram para o início da Primeira Guerra Mundial foram disputa imperialista, nacionalismo, então, a ideia de nacionalismo, de nações, como se fala, o pan-germanismo, a ideia de unir todo o povo germânico em uma só nação, era dentro dessa concepção de, olha, se nós juntarmos os povos em comum, que têm língua comum, cultura em comum, nós vamos nos tornar mais fortes. Esse é um dos pontos do nacionalismo. Alianças militares. Então, a Tríplice Aliança, a Tríplice Entente. Então, essas alianças já estavam dando preplácio, dando a entender que uma guerra surgiria. E a corrida armamentista. Ninguém se arma por nada, gente. Se a pessoa começou a se armar, alguma coisa tem. Não é assim. Ninguém vai comprar. O pessoal tem essa história de armar uma população, porque se a população armada, dificilmente um vagabundo vai pular dentro de uma casa. Gente, o vagabundo ele é vagabundo em todo lugar do mundo. Se nós pensássemos assim, nos Estados Unidos não tinha crime, não tinha roubo, porque praticamente todo americano tem uma arma. A única coisa, quando você sabe que o seu adversário pode estar armado, vai gerar mais violência. Se eu sei, se um país está se armando e o outro também, qualquer conflito que possa ter entre essas nações não serão resolvidos de forma de paz, de forma diplomática. Então, qualquer estralinho que der, você vai dizer é bomba e começa a atirar o seu. Atirar a sua também. Essa é a grande questão. Mas ali, você acha que se todo cidadão brasileiro tiver armado, o crime não diminui? Não. A única diferença é que o vagabundo vai vir já atirando, porque ele sabe que dentro daquela casa pode ter uma arma. Porque o vagabundo, ele é vagabundo. O que vai poder diminuir a criminalidade, podemos falar que pode diminuir a criminalidade, educação, aumento de emprego, menos desigualdade social, pode ser até algumas hipóteses para diminuir a violência, jamais armando mais. Então, essa corrida armamentista, ela vai preparando o barril de pólvora. Quando teve lá assassinato do príncipe Ferdinando, estourou. Era só a faísca que precisava dentro do palheiro, do paiol de pólvora. Nas questões imperialistas, o enfoque pode ser dado ao temor que a ascensão da Alemanha gerou nas nações como Rússia, França, Grã-Bretanha. Os alemães... Professor. Oi. O senhor pode abrir o slide, por favor? Que fica meio difícil de ler. Vou lá. Vamos lá. Obrigada. Ok, agora melhorou? Melhorou. Então, vamos lá. Na questão imperialista, quando a Alemanha começa a se fortificar, as demais nações, como Rússia, França, Grã-Bretanha, eles veem nesse crescimento da Alemanha um problema. Então, havia um passado pelo processo de unificação. Na segunda metade do século XIX,
e após isso lançaram-se a busca de colônia para o seu país. Isso prontamente chamou a atenção da França, por exemplo, que via seus interesses ali nas colônias dela prejudicados, com fortalecimento alemão. As questões do nacionalismo envolveu diferentes nações. A Alemanha encabeçava um movimento conhecido como pargenismo. O que era o pargemanismo? Era a união das nações germânicas. Então, a Alemanha, bem antes da Segunda Guerra Mundial, que nós vamos ver a ideia que eles tinham de unir todo o povo germânico, ela já tinha essa ideia nacionalista. Olha, não era só o povo alemão, era o povo germânico, toda a nação germânica unindo-se, formando o pan-germanismo, e ali eles iam ter essa unificação, dar mais força para o povo germânico. Esse movimento nacionalista servia como suposto ideológico para o Império Alemão, defender seus interesses de expansão territorial no começo do século XX. O pan-germanismo ainda expressava nas questões econômicas, pois os alemães pretendiam colocar-se como a força econômica militar hegemônica da Europa. Então, olha, a Inglaterra era toda poderosa, a Alemanha está dizendo, não, não se mete nas questões germânicas. Quem é o intermediador das questões germânicas somos nós, alemães. Então, isso vai alimentando a rivalidade que já tinha. Ainda dentro dessa questão nacionalista, havia também o revanchismo. Os franceses, essas questões envolviam o ressentimento que existia na França a respeito do desfecho da Guerra Franco-Prussiana, conflito travado entre Prússia e França, em 1870 a 1871. A derrota francesa foi considerada humilhante, principalmente por dois fatores: rendição ter sido assinada na Galeria dos Espelhos, no Palácio de Versalhes, e pela perda da Alsácia e Lorena. Após o fim desse conflito, a Prússia autoproclamou-se Império Alemão. Então, olha, a Alemanha, anteriormente, que era a Prússia, ela já tinha vencido a França uma vez, então já ali havia uma rivalidade, que nós vamos chamar de revanchismo. A França queria revanche. Essas questões nacionalistas mais complexas envolviam os Balcãs, regiões do sudeste do continente europeu. No começo dos séculos, os Balcãs eram quase inteiramente dominados pelo Império Austro-Húngaro, que estava em ruína por causa de multiplicidade de nacionalidade, o movimento separatista que existia em seus territórios. Então, o Império Austro-Húngaro, ela dividia para mais de 10 países, para você ter uma ideia. Nacionalidades diferentes, língua diferente, cultura diferente, mas dentro de um mesmo grupo. E aí vai ter os grupos separatistas dentro desses grupos, que vai lá gerar ali a morte do príncipe Ferdinando, que vai dar, nos Balcãs, que vai dar ali o estopim da guerra. Grandes tensões no Balcã envolvia a Sérvia e a Áustria-Hungria. Na questão referente ao controle da Bósnia, os sérvios lutavam pela formação da Grande Sérvia, por isso desejavam anexar a Bósnia em seu território. A Bósnia era parte da Áustria-Hungria desde 1908, oficialmente. Esse movimento nacionalista sérvios eram apoiados pela Rússia por meio do pan-eslavismo, ideal em que todos os povos eslavos estavam unidos em uma nação, liderada pelo czar russo. Então, pan-germanismo na Alemanha, pan-eslavismo, que ali teria como principal os russos, tanto que depois a União Soviética vai estar dentro dessa questão. Os povos eslavos, os povos ali de volta, que vão se unir e gerar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, você vê que essas questões nacionalistas vão ter como consequência a guerra. Não tinha como não ser guerra, gente. Não tinha como a Primeira Guerra não existir. O circo já estava armado. Já estava com picadeiro, todos os personagens em cima.
você só precisava que alguém fizesse um gesto, que alguém fizesse um movimento errado. Tendo em vista todo esse quadro de tensões e rivalidades, as nações europeias meteram-se em um labirinto de alianças militares que acabou sendo definido da seguinte maneira. Então, fatores da guerra vai estar... Opa! Legal. O meu slide sumiu. Aqui embaixo era para estar Tríplice Aliança e... Deixa eu ver se eu diminuir ela aparece. Você quer que eu falo sobre os países? Acho que eu lembro, hein? Pode falar. Tríplice Aliança era a França, Império Britânico, Império não, era já a Inglaterra, né? Inglaterra. Já Isso. da Inglaterra. Então, França, Inglaterra, a Rússia também, Estados Unidos, a Bélgica também entrou. Essa é a Tríplice Entente, né? Você está falando? Não, Tríplice Aliança. É Entente, ó. Entente. Aliança é a Tríplice Aliança era alemã. Isso. A Tríplice Aliança foi Império Alemão, Império Otomano, a Itália bem no comecinho e o Império Austro-Húngaro. É isso mesmo. Principais, correto. Assim. Ótimo, valeu. E na primeira batalha, isso aqui foi muito, tipo, zoado. A primeira batalha de Marne, você já ouviu falar, professor? Não, desculpa, não entendi a palavra. Primeira batalha de Marne, a batalha que marcou o início da Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial. Correto. Foram 1 milhão de um lado e 1.500.000. Nossa, eu tô dormindo aqui. 1.500.000 do outro. Quase 2.500.000 soldados se matando em 7 dias. Nessa primeira fase da Primeira Guerra Mundial, os alemães acreditavam que a guerra seria terminada em poucos dias. Então, vai ser uma guerra muito rápida. Eles movimentavam o exército inteiro para cima do outro. Porque eles queriam acabar a guerra em questão de dia. Olha, vamos vencer a França, eu venço a França, depois que eu vencer a França, eu me volto para a Rússia, destruindo França e Rússia, praticamente a guerra está terminada. Essa era a ideia dos alemães. Então, ele falou, olha, primeiro quem está mais próximo, estrategicamente falando, mais próximo vai estar os franceses, então eu vou para cima deles. Aí, primeiro eles vão entrar, me fugiu agora o nome do país, que era neutro, para atacar a França, ela ataca... Isso aí foi a Bélgica. Isso aí foi um fato histórico muito zoado, inclusive, que foi conhecido como estupro da Bélgica. Que eles entraram, a Bélgica se declarou um país neutro e a guerra não estava na corrida armamentista. Isso, eles não estavam nem na corrida armamentista. A guerra, a Bélgica, ela simplesmente... Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não quero participar. Não tem nada a ver com isso. Só que o que aconteceu? Eles invadiram e aí eles cortavam os seios das mulheres e cortavam as mãos das crianças. Matavam os homens. Eles vão pegar, os alemães vão entrar na Bélgica e vão ser tão sanguinários que isso vai servir de propaganda para outros países que estavam neutros entrar na guerra. Eles começam a mostrar, olha o que o Império Alemão está fazendo, olha a situação que eles fizeram com um país que era neutro, é um país que não estava na guerra. Então, na mente dos alemães, ele fala assim, olha, eu preciso invadir a França. Para mim chegar na França, o caminho mais rápido é a Bélgica. A Bélgica não vai mostrar resistência. E nessa daí, a Inglaterra, peraí, como é que vocês invadem um país que se manteve neutro? A Inglaterra entra e vai reforçar, e os alemães, eles achavam que era só passar. Como é um país que não está preparado para a guerra, eles não vão demonstrar resistência. Você entendeu? Professor? Oi. Isso tudo aconteceu mesmo uns 3 anos antes da guerra estourar mesmo. Foi, se não me engano, em 1911, não sei se estou certo,
Mas foi mesmo para surpreender os franceses. Eles não fizeram nada mais além para, sei lá, vou atacar a Bélgica. Não, foi mais para fazer meio que um golpe ali, mostrar o poder que eles tinham e anos antes. abrir caminho para atingir a França, porque era o caminho mais rápido para ele chegar no território francês. Você entendeu? Então, assim, na mente dele, nós ganhamos de duas formas. Nós vencemos chegando mais rápido na França e mostramos a que vamos. Por que ele foi tão violento? Que era para meter terror nos adversários. Então, os demais iam olhar ali, opa, vencer na mente dos generais alemães era vencer uma guerra pelo terror que eles iam impor. Então, essa é a questão. Esse foi o intuito que virou contra eles mesmos. Eles achavam que ia ser uma coisa fácil e acabou dançando. Professor, isso aí foi em 1914 mesmo. 14. Foi a primeiro ato de guerra propriamente dito. Foi ali, logo após o 28, o príncipe Ferdinando vai ser, o arquiduque vai ser assassinado. Foi a primeira estratégia, aí se originou a Batalha de Marne. Que é a que eu falei aqui. Que é a que você está dizendo que vai ser a que movimenta cerca de 2 milhões de soldados. 2 milhões e 500 mil soldados. Inclusive, o Brasil teve participação na guerra. Cláusula secreta de cooperação militar, caso as nações fossem atacadas. Aqui onde a Itália vai usar, ó. Os acordos militares tinham causas secretas de cooperação militar caso uma nação fosse atacada por outra nação adversária. Por fim, toda essa hostilidade deu garantia para todas as potências, chefes de Estados europeus, de que a guerra é apenas uma questão de tempo. Por essa razão, as nações europeias iniciaram uma corrida armamentista com o objetivo de se fortalecer para o conflito que ocorreria. Então, fizeram-se aliança, agora todos os chefes de Estados sabiam que era uma questão de tempo, e aí eles vão se armar. O que faltava para que a guerra tivesse início era o estopim. O que aconteceu em 28 de junho de 1914, durante a visita do arquiduque Francisco Ferdinando. Ele foi assassinado por um sérvio. Isso, que era esse sérvio que fazia parte de uma organização chamada Mão Negra. Era um grupo separado. Eles queriam... O arquiduque foi para uma missão de paz, né, para mostrar que a vantagem que estaria sendo ele estando do lado deles, dos sérvios, e os sérvios se armaram dentro da própria política, dos chefes militares políticos sérvios, tinham esses participantes da Mão Negra. Então, esse grupo existia e armou toda uma forma de ataques de três vertentes. Eram 3 participantes. A primeira tentativa foi lançando uma granada. Quando eles lançam essa granada, bate no teto do carro do príncipe Ferdinando, no capô do carro do príncipe Ferdinando, e vai bater na roda do carro de trás. Então, alguns feridos. Então, o príncipe Ferdinando, em vez de recuar com esse primeiro atentado, ele decide visitar os feridos no hospital. É uma forma de mostrar força. Se nós recuarmos, aí é que nós não vamos conseguir nada mesmo. Então, ele muda o trajeto e vai visitar. Aí o assassino vai estar em frente a um café. Quando ele passa pelo coisa, em carro aberto, né, o carro em capota aberta, uma espécie de conversível, né, que era usado na época para os desfiles oficiais, esse assassino vai chegar perto, matar o arquiduque e a sua mulher que estava grávida. Esse vai ser o estopim. O estopim da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando.
herdeiro do trono austríaco, e de sua esposa na cidade de Sarajevo, na Bósnia, em 28 de junho de 1914. Aí está a imagem do assassinato. Pode falar. Se eu não me engano, quem tinha matado ele foi um bósnio cristão ortodoxo, porque nessa época os bósnios tinham parceria muçulmana, que era do Partido da União da Sérvia. Mas cai toda a culpa por cima da Sérvia. Oh, meu Deus do céu, me fugiu o nome agora. Da Sérvia? Da Sérvia. Porque quando eles vão dar um ultimato, olha, eles querem participar eles queriam participar da investigação. Eles cederam, mas não entraram num acordo, e aí declaram guerra, e o primeiro ato de guerra, digamos assim. O assassinato foi um jovem da Bósnia. Era um estudante pertencente a uma organização apoiada pelo governo da Sérvia. O assassinato provocou uma reação militar da Áustria contra a Sérvia. Então, devido à política de aliança, várias outras nações entraram no conflito. O conflito em si era entre Áustria e Sérvia. Olha, mataram o nosso príncipe, nós queremos uma solução, não teve uma solução pacífica, vamos para a guerra. Só que aí nós temos as políticas de aliança. Dentro dessas políticas de aliança, atacando um, atacou o outro. E aí foi onde gerou todo o conflito. Aí está o Francisco Ferdinando, sua esposa, na visita, eu esqueci, não consigo pronunciar o nome desse abençoado, com o sobrenome Príncipe, que é o assassino, o atentado, e logo embaixo ali o corpo dos dois sendo velados. Após a invasão da Sérvia, o exército austríaco ocorreram uma série de acontecimentos que consolidou o início da guerra. Em 28 de julho, a Áustria declarou guerra à Sérvia. 29 de julho, o apoio à Sérvia, a Rússia mobilizou seu exército contra a Áustria e a Alemanha. Em 1º de agosto, a Alemanha declarou guerra à Rússia, posteriormente à França. 4 de agosto, para atingir a França, 4 de agosto de 1914, a França, para atingir a França, o exército alemão e austríaco invadiram a Bélgica, até então neutra. Em 5 de agosto, a Inglaterra declarou guerra à Alemanha. Então, a Inglaterra até o momento estava neutra, no primeiro momento. Quando eles invadem a Bélgica, aí, a intenção era atingir a França. Olha, o caminho mais curto para chegar à França é pela Bélgica. Eles estão se mantendo neutro, problema deles. Vai ser mais fácil para nós. Sendo fácil, eu atinjo a França com todo poder, com toda a potência possível, e em seguida eu volto o meu exército para a Rússia. Então vai ser uma guerra muito rápida, não será uma guerra demorada. Então, os planos já estavam feitos. Então, nesse primeiro momento, essas uniões de força, esse movimento alemão era para terminar a guerra em poucos dias. A guerra durou cerca de 4 anos, de 1914 a 1918. Envolveu 2 grandes blocos rivais. De um lado, as forças da Tríplice Aliança, Alemanha, Turquia, Bulgária, Império Austro-Húngaro. Do outro, a Tríplice Entente, França, Inglaterra, Rússia, Bélgica, Sérvia, Grécia, Itália, que se juntaram à Entente. Em maio de 1915, a Itália vai se juntar à Entente, além do Japão, os Estados Unidos, entre outros. Então, na Primeira Guerra Mundial, o Japão vai estar contra a Alemanha. Na Segunda, ele muda de lado. O Brasil foi o único país sul-americano a entrar efetivamente no conflito, declarando a guerra à Alemanha, cooperando com a Inglaterra. Fases das guerras, vou tentar ser o mais breve, senão o Arthur não vai falar nada. Os 4 longos anos da Primeira Guerra Mundial podem ser divididos em 3 fases. Guerra de movimento, de 1914 a 1915.
Aqui, Arthur, onde você está falando desses exércitos grandes, desses ataques, Da batalha de Marne. entendeu? Dentro desse período, por quê? Uma guerra de movimento, era uma guerra para atingir o alvo, destruir e partir para o próximo. Aí, quando chega de 1915 a 1916, você vai ter aqui uma fase... a guerra de trincheira, a guerra mais lenta. Isso. O que acontece? Houve um equilíbrio de força. Então, o exército não estava conseguindo chegar e destruir. Aí, eles começam a recuar e fazer trincheiras. Então, eles abriam grandes valas, que tinha delas que ia até a Suíça. A principal era uma trincheira imensa. Não, até túneis, assim. Essas trincheiras ligavam a outras trincheiras. Então, você abria uma de frente, outra mais atrás, para se caso o inimigo conseguisse conquistar uma trincheira, você escapava por esse túnel para uma outra trincheira. Então, você ganhava um pedaço de território. Entre uma trincheira e outra, existia o que nós chamamos de terra de ninguém. Então, isso aí é muito zoado, essa terra de ninguém, porque tipo, ficava um esperando o outro atacar e quem subia para essa terra de ninguém era tipo morto na hora. Porque essas terras de ninguém tinha arame farpado, minas, bombas, armadilha, era um absurdo. Então, assim, no filme, tem um filme novo, recente, esse filme chamado, se não me falha a memória, 1917. É 1915, eu acho. Que eu assisti, eu e o Vitor assistiu já. Não é 1917, não. É 1917, Arthur. O nome do filme é 1917. É muito louco. É muito bom, é um filme interessante. E aí ele mostra a chamada terra de ninguém, né? Mostra trincheira também. Mostra, porque entre uma trincheira e outra havia um espaço de terra que era chamado terra de ninguém. E quando eles recuavam, eles deixavam sempre armadilhas também. Quem ousasse passar por essa terra de ninguém, normalmente era morto por as armadilhas que existiam. Então, era uma coisa meio tosca. De 1914 a 1915, houve uma rápida ofensiva alemã contra a França, que organizou um contra-ataque, detendo o avanço germânico sobre Paris. A partir desse momento, nenhum dos lados conseguiu uma vitória significativa sobre a outra, mantendo-se um equilíbrio de força nas frentes de combate. Esse período caracteriza por movimentos rápidos envolvendo grandes exércitos. Aí é a foto dos temidos pilotos alemães. Então, por aí, a primeira vez que um avião é utilizado para a guerra em si. Professor, também a França colocou pela primeira vez um carro de combate, né, o blindado. Sim, tá aqui. Esse mesmo. É Panzer II, se não me engano. Isso. Panzer Mach 2. Aí esse carro foi uma grande evolução na tecnologia, inclusive, aí a maioria dos países começaram a adotar ele. Certo de que venceria uma guerra em pouco tempo, o exército alemão invadiu a Bélgica e depois penetrou os territórios franceses, até as proximidades de Paris. Os franceses contra-atacaram. Em setembro de 1914, conseguiram deter o avanço alemão. Tanque britânico aprisionado por soldados alemães. Segunda fase. A intensa movimentação das tropas na fase anterior foi substituída por uma guerra de trincheiras, que cada lado procurava garantir as suas posições e deter o avanço do inimigo. Foi uma fase extremamente dura, desgastante para as tropas em conflito. Então, essa é uma guerra... Eu falo da Primeira Guerra Mundial, ela é uma... Do ponto de vista do combate, ela chega a essa segunda fase, ela se torna uma guerra parada. É uma guerra meio que, sabe, um joguinho de xadrez, cada um tentando defender o seu
e levava-se tempo, anos, e esses soldados, muitas vezes, eram mortos por doença, como se fala, pela insalubridade que existia dentro dessas trincheiras. Então, na frente ocidental, essa fase foi marcada pela guerra de trincheira. O exército defendia suas posições, utilizava-se uma extensa rede de trincheira que eles próprios cavavam. Então, ali, enquanto não estava acontecendo nada, o exército estava cavando mais trincheira, abrindo mais túnel e assim sucessivamente. Nós estamos falando de armas. Na guerra foi usado o gás mostarda também. Aqui tá. Na guerra de trincheira. Foi um Isso, gás. aqui, os soldados cruel. de trincheira usando a máscara de gás. Exatamente. Por quê? Ó, eu acho que mais para frente eu coloquei, mas avião, pela primeira vez. Por que nós vamos falar aqui a desumanização? Nas guerras, em geral, anteriores, era um combate mais direto. Quando você tinha os mosquetes, já existia armas de fogo, mas quando você atirava um mosquete, você, tinha as baionetas, né, que era na frente da arma. Você ia na faca. Quando você atirava, se o soldado viesse para cima, você tinha que se defender de alguma forma. Então, você tinha a questão humana. Você, de certa forma, você tinha contato direto com o seu adversário. Quando você cria armas que você mata à distância, você, de certa forma, você desumaniza o seu adversário. Por quê? Eu não tenho mais o contato direto com ele. Agora, é só você apertar o dedo de uma metralhadora, centenas de balas saem, você nem tem contato com aquele que morreu. Você lança uma granada, lança uma bomba de gás, e o outro vai morrer à distância. Você joga o cara conseguia lá passar pela terra de ninguém e jogava uma bomba de gás, lançava uma bomba de gás. Os morteiros também. Você matava centenas de soldados. Você tem aí agora a mecanização da guerra. É uma guerra mecânica. O homem está lá, morreram milhões e milhões, cerca de 10 milhões no total vão se perder durante essa guerra. Uns vão falar de 8 milhões, outros vão dar conta de 10 milhões de pessoas mortas. Entendeu? Então, essa é uma guerra onde a tecnologia vai ter um grande papel. Até então... Usaram até... Nessa guerra, usaram até... Zeppelin que fala, né? Como que chama? O lança-chamas, está falando ou não? Não. Lança-chamas também. Mas isso que eu ia falar, o lança-chamas. Zeppelin usaram também. Como que é o nome? Zeppelin, não sei do que trata. É uma espécie é tipo um balãozão. É tipo um balão grande. Ah, sim. O exército alemão utiliza. São os primeiros a utilizar. Inclusive fez um gigantesco que foi uma catástrofe. Tipo dirigível, fogo, né? Tipo dirigível. Que pegou fogo. Eu chamava de dirigível. Esses dias foi leiloado até parte deles nos Estados Unidos. Pedaço deles que sobrou. E o lança-chamas foi um negócio cruel, cara, porque eles usavam... Nossa, o lança-chamas, esse tal de gás mostarda, era algo que ninguém nunca tinha visto algo dessa forma. Então, exatamente. Era algo... Então, assim, foi uma guerra extremamente mecânica. A evolução bélica, né, durante a Primeira Guerra Mundial foi coisa de louco. Foi um salto gigantesco. Nossa, é aquilo que eu estou te falando. A guerra traz, além da desgraça, além de tudo, mas traz também certas evoluções. Nós falamos até o dia de hoje. Se boas, se más, eu acho que quem vai fazer somos nós. Por que é que nós estamos hoje, no século XXI, falando dessas guerras? Eu brinco sempre com meu filho, e falo, já devo ter falado para vocês também em aula, que eu sempre, quando alguém fala assim, olha, Ari, mas por que estudar história?
Eu lembro que quando ainda adolescente, eu questionei minha professora e ela me fez escrever 100 vezes no caderno. Senhor, acho que eu sei essa aí. É estudar a história para não repeti-la. Não Isso. repetir. 100 vezes no caderno eu tive que escrever. O homem que ignora o seu passado está condenado a repeti-lo. O homem que ignora o seu passado está condenado a repeti-lo. Eu fiz uma gracinha. Professor, para que estudar história? Eu nem era nascido. E naquela época os professores não eram tão benevolentes como vocês têm hoje. Ela escreveu essa frase na lousa e fez eu escrever 100 vezes no caderno e trazer assinado pelo meu pai, por causa da piada que eu fiz sobre isso. Então, eu brinco sempre que eu falo assim, olha, se Napoleão tivesse aprendido, se Hitler tivesse aprendido história, tivesse dado atenção à história, ele não tinha cometido o mesmo erro que Napoleão cometeu invadindo a Rússia no inverno. Então, nas guerras napoleônicas, Napoleão vence quase todo mundo, vai invadir a Rússia. Foi na Guerra Napoleônica, na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial que os países mais fortes perdem para a Rússia no famoso inverno russo. E da estratégia que eles usam. A estratégia chamada terra. Tem outro nome chamado, mas o mais conhecido é terra arrasada. Que aí eles vão recuando, e queimando todos os suprimentos. Eles vão queimando todos os suprimentos. Queimam, envenenam a água, matam os animais, que era para o exército. Morrem de frio. Morrem de frio e fome. Terra de ninguém. Professor. Oi. Por que terra de ninguém? Tipo, não tinha nada? Era meio deserto. Era o espaço entre uma trincheira e outra. De um lado estava um adversário, do outro estava a outra trincheira, e esse espaço que estava entre uma trincheira e outra era chamada terra de ninguém, porque não tinha ninguém ali dominando, não tinha ninguém tomando conta. O que existia nessa terra de ninguém era armadilha, eles colocavam um arame farpado, enrolado assim para que você não conseguisse passar se rastejando. Eles colocavam minas, colocavam bombas ali, armadilha, que era para, se caso alguém de uma trincheira resolvesse ultrapassar para outra, ele ser morto ali, ou ficar enganchado no arame farpado, ou ser terrestre ou coisa do gênero. Professor, foi nessa época, inclusive, da Terra de Ninguém, da Guerra da Trincheira, que foi proliferando as doenças nos países, por causa que eles ficavam ali na trincheira e não podiam sair de lá, né? Para absolutamente nada. Então eles comiam, bebiam, faziam necessidades. Defecavam ali dentro, restos de comida ali dentro. E quando estavam sob ataque, sempre ali dentro, sem poder levantar, porque aqueles que ousavam botar a cabeça para fora, poderia ter um franco atirador que acertaria a sua cabeça. Então, normalmente, colocava-se o capacete no rifle, levantava o capacete com o rifle para ver se algum franco atirador atirava nele e para poder se movimentar. Então, todo o movimento era para estar enterrando. Professor, oi. O Nanis falou aqui no chat que um exemplo de desenvolvimento durante a Primeira Guerra seria, mesmo que de forma rústica e não tão sofisticado, foi os primeiros tratamentos antitetânicos para tratar os soldados com tétano. Tá vendo? É nesse período aí que vai ter origem. Aí você vai falar assim, mas depois vai ser adaptado. Mas começou lá. Aí onde está? Foi ali que deu-se o pontapé inicial, não só da parte armamentista, mas também na parte de combate, de doença, de amputação, raio que o parta, de tantas coisas que teve. Foi algo... aqui tem o exemplo de um tanque ali com uma espécie de um fuzil, não, de um... Como é que chama disso aí, meu Deus do céu? Um canhão. A Itália, em 1915, a Itália, que até então se mantivera neutra, traiu a aliança e fizeram com a Alemanha e entrou na guerra do lado da Tríplice Entente. Tanque de guerra com canhão.
Ó, novas armas. Falou que infectavam os cavalos com esse vírus e o animal desenvolvia anticorpos. Então, utilizavam soro de cavalo para isso é usado até hoje, gente. No Butantã, agora, quando você vai visitar o Butantã, você já não tem contato com os cavalos, porque eles mudaram para uma fazenda, para um outro lugar. Mas tem as baias lá no Butantã. Eu tive com meu filho, nessas férias passadas, eu tive com meu filho lá, que ele queria... tinha um dia lá que você pode manusear as cobras, ele queria... eu levei ele lá e o cara estava explicando. Tem as baias, onde até hoje eles injetam, no caso, o veneno da cobra nos cavalos, e esses cavalos geram um anticorpos que é retirado para fazer vacinas. Até hoje é utilizado essa técnica. Novas armas como canhão de tiro rápido, gás venenoso, lança-chama, avião, submarino, faziam números crescentes de vítimas. Olha por que era uma guerra extremamente mecânica. Porque agora você, com um avião, com a arma dentro dele, com a metralhadora, você ataca de longe. A marinha inglesa era muito forte, mas a Alemanha tinha uns submarinos que eram... A Alemanha tinha um submarino super desenvolvido, professor. Desenvolvidíssimo. E o que acontece? A marinha americana, a inglesa, ela tinha um ponto fraco. É o chamado que era uma blindagem especial para um ataque de navio contra navio. Eles eram muito fortes, mas a fragilidade que era o casco. Então, ele tinha toda uma couraça, todo um revestimento para evitar o ataque de outras marinhas, mas eles não estavam preparados para os submarinos alemães, que lançavam atingiam o casco e afundavam os navios. Inclusive, os submarinos do Império Alemão chegaram a atacar embarcações brasileiras, inclusive. Por isso que o Brasil entra na guerra de fato. O Brasil entrou na guerra, ele entrou com apoio médico, naval e aéreo. Na Primeira Guerra Mundial. O Brasil era utilizado, o exército brasileiro era quase igual hoje. Mas era mais utilizado ainda do que hoje. O Daniel falou aqui que o jogo Battlefield 1 retrata bastante a Primeira Guerra Mundial. Já joguei, um jogo incrível. O jogo Battlefield 1. Ele realmente retrata bastante a Primeira Guerra Mundial. Ele fala até do como que chama? Lawrence da Arábia, que foi um cara super importante, que ele não era da Arábia, ele era da Inglaterra, mas ele foi um cara que fez, tipo, ele foi chamado de Lawrence da Arábia por causa que ele fez como que chama? Fez aliança da Arábia com a Inglaterra, para lutar contra o Império Otomano. Isso aí tem no Battlefield, inclusive, muito legal. Caramba, o jogo retrata até isso? Não, ele não fala disso. Ele não fala disso, mas ele fala sobre o Lawrence da Arábia. Sim, então ele retrata a passagem histórica, no caso. Sim, o jogo ele tem os mapas fiéis à vida real também. Caramba. É muito da hora, muito mesmo. O máximo que eu consigo jogar, gente, é Clash of Clans. É o máximo que eu consigo jogar. Não tenho videogame, eu acho que nem o FIFA eu consigo jogar com meu filho, que ele me rouba, e aí eu acabo desistindo. Eu nunca faço um gol e acabo perdendo goleada, eu me irrito e paro. Qual? O FIFA, que é jogo de futebol, carrinho eu não consigo jogar. Só para você ter ideia, como eu sou professor de história mesmo. Mas do tipo antigo, não é nem igual o Henrique que tinha com vocês, que era bem voltado para essas questões de anime. Esse Lawrence da Arábia, ele teve um papel bem importante na Primeira Guerra Mundial, dos combates ali da região do Império Otomano. Então, e ele é pouco falado, inclusive. Eu particularmente, peço desculpas da ignorância, nunca tinha ouvido falar mesmo. Não é retratado nos livros principais de história. Sim, sim.
Ele teve um papel, tipo, bem importante. Depois me Ele manda até lutou. uma pesquisada sobre ele. Mano. A Marinha Alemã, usando seus submarinos, afundou navio de países como Estados Unidos, Brasil, alegando-se que esses transportavam recursos para o inimigo. Durante essa fase, destacaram-se dois acontecimentos. A entrada dos Estados Unidos no conflito, 6 de abril de 1917, e a saída da Rússia em 3 de março de 1918. Então, a Rússia, ela larga a Primeira Guerra Mundial antes do fim, porque a Rússia vai passar pela Revolução Russa, que é o nosso tema da nossa próxima aula. Então, a Rússia como se fala, sair da guerra, mas, por sorte, os Estados Unidos entram. E os Estados Unidos vai entrar e vai ali quebrar o equilíbrio de força que tinha. Até então, os Estados Unidos eles tinham participado da guerra indiretamente. Os Estados Unidos, eu falo que se houve um vencedor da Primeira Guerra Mundial, esse vencedor foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele fez uso da Primeira Guerra Mundial brilhante. Ele sai de um país ali industrializado, mas ainda sem grande expressão, ainda na sombra da Inglaterra, né? Era uma ex-colônia inglesa, e após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos vai se colocar como a potência mundial que ele é hoje. Então, foi na Primeira Guerra Mundial que os Estados Unidos vai tomar esse papel de protagonista da história. Por quê? Ele vai ganhar dinheiro com a guerra. Então, a Europa está em guerra, os Estados Unidos está longe da Europa. Então, os Estados Unidos não vai ter as suas terras atacadas por bombas ou coisa do gênero. Então, ele vai... enquanto a Europa está em guerra, os Estados Unidos está mandando suprimento para a Europa, ganhando dinheiro com produtos manufaturados. Enquanto a Europa parou para a guerra, a indústria europeia teve que recuar, no máximo produzir arma. As indústrias que se mantinham produzindo era arma. Eu precisava de alimento. Quem é que me fornece alimento? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai ser ali a ideia de América para os americanos, vai ser o protetor da América e vai comprar dos países latinos-americanos matéria-prima, alimento principalmente, vai industrializar e mandar para a Europa. Então, ele vai enriquecer com o comércio nesse período, vai fornecer arma e depois ele entra diretamente na guerra e sai vencedor, com um lado vencedor, e após o final da Primeira Guerra Mundial, ele vai emprestar dinheiro para os países europeus que estavam completamente destruídos pela Primeira Guerra Mundial. Então, estava assolado, eu preciso reconstruir. Em uma guerra direta, gente, não existe vencedor. Porque milhões e milhões de homens mortos, soldados foram mortos, os homens, a Europa ficou devastada e a dependência, mesmo o lado vencedor, precisava reconstruir. A França foi atacada diretamente. Onde teve conflito direto, você tinha destruição, campos de plantações destruídos. E aí os Estados Unidos vai ser o grande vencedor dessa guerra, pelo menos no meu ponto de vista. Em 6 de abril de 1917, os Estados Unidos declaram guerra contra alemães. Seus aliados, um grande volume de soldados, tanques, navios, aviões de guerra, foram utilizados para que a vitória da Entente fosse assegurada. Então, ele vai ser o principal. Fase final, em julho de 1918, os ingleses, franceses e americanos desferem um sucessivo golpe sobre as divisões alemãs, que já não consegue apresentar resistência. Professor, pode falar. No final da Primeira Guerra, teve o tratado, né? Isso, aí agora eu estou com uma dúvida aqui. Foi o Tratado de Versalhes ou foi o Tratado de Paris? Tratado de Versalhes. Nós vamos falar sobre ele daqui a pouquinho. O Tratado de Versalhes vai ser digamos,
o pontapé inicial da Segunda Guerra Mundial. Então, que a Alemanha estava acabada também, né? Fala assim, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, alguns historiadores vão dizer que não tem Primeira e Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial nada mais foi do que a continuação da Primeira. Porque não teve novos motivos, entendeu? Não houve... Não, foi as feridas maltratadas da Primeira Guerra que vai gerar a Segunda Guerra Mundial. Vamos lá. Mudança provocada pela guerra. Provocou diversas mudanças na vida, na população europeia. A economia dos países foi prejudicada devido à produção de guerra. A miséria e as doenças se espalharam pela Europa. Aí você deu o exemplo até da gripe espanhola. Devido à grande quantidade de homens nos combates, uma parcela grande de mulheres ingressou no mercado de trabalho industrial, especialmente na Inglaterra, França e Itália. Fim da guerra. O apoio financeiro dos Estados Unidos foi decisivo para a vitória da Entente em seus aliados. Em 11 de novembro de 1918, o governo alemão assinou um tratado de paz, em condição bastante desvantajosa. Nos locais onde os combates foram travados, as cenas de destruição eram comuns, além dos diversos sacrifícios humanos. Alguns historiadores estimam que a guerra deixou cerca de 10 milhões de mortos e 30 milhões de feridos. Só para você ver o resultado. Milhares de corpos espalhados, aí as trincheiras totalmente destruídas, gente morta dentro delas e assim sucessivamente. Tratado de Versalhes. Após a rendição da Alemanha, foi formulado pelas 27 nações vencedoras da guerra o Tratado de Versalhes, que impunha duras condições aos alemães, tais como reduzir o poderio militar de seu exército, pagar indenização aos vencedores, entregar parte das suas possessões, das suas terras. Além do Tratado de Versalhes, foram assinados outros tratados entre países envolvidos no conflito. Alguns países ganharam território, outros perderam, e outros foram formados como Tchecoslováquia, Hungria, Polônia, Iugoslávia e etc. Liga das Nações. Em 28 de abril de 1919, os membros das Conferências de Paz de Versalhes aprovaram a criação da Liga das Nações. Entregada por países de todos os continentes, seu principal objetivo era prevenir a ocorrência de novos conflitos, procurando preservar a paz mundial. No entanto, vários países, como Estados Unidos, Alemanha, União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, não participaram da Liga das Nações, tornando a organização pouco eficiente. Então, você vai ver aí que os principais personagens da Segunda Guerra Mundial, que vai ser a Alemanha, Estados Unidos e União da República Socialista Soviética, eles não participam dessa Liga das Nações, ou seja, já previam aí um conflito futuro. A ascensão dos Estados Unidos. Desde o final do século XX, a produção industrial americana vinha expandindo, aumentando seu campo de ações econômicas pelo mundo. Os Estados Unidos foi uma das nações que mais lucrou com a Primeira Guerra Mundial, fornecendo seus produtos aos países em conflito, ocupando e suprindo os mercados na Ásia e na América Latina. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, os bancos norte-americanos concentravam cerca de metade de todo o ouro que circulava nos mercados financeiros do mundo. Participação brasileira. A participação militar brasileira no solo europeu foi pequena, resumindo-se em algumas ações de pilotos da Força Aérea na Europa. A Força Aérea Brasileira ainda não havia sido criada, mas havia aviação do Exército e da Marinha, treinados na Europa, só um minutinho, apoio médico, além do fornecimento de alimentos, matéria-prima, a Marinha recebeu a incumbência de patrulhar o Atlântico, evitando ações de submarinos inimigos. Pode falar. Se eu não me engano, os soldados brasileiros foram treinados, os pilotos, na verdade, foram treinados pelos Estados Unidos. Eles foram treinados nesse primeiro momento na Europa. Foi na segunda. Da Itália. Sim, então foi na segunda, então. Na segunda, aí sim, aí pode ser. Aí eu vou até dar uma pesquisada. Também não falou bastante sobre a Primeira Guerra no Oriente Médio, né, professor? Mas teve um papel importante.
Porque, como sempre, eu falo sempre que a história, principalmente a nossa história, ela foca sempre em Ocidente. O Oriente, de certa forma, ele é negligenciado com a nossa história, mas tem participação fundamental. Mas Professor, quando você vai ver, quando você for estudar para o Enem, vai focar nessa questão, relação Europa, Estados Unidos, América Latina, em algumas questões. Pode falar. eu me lembro que no Tratado de Versalhes, eu não sei se era isso mesmo, É o Daniel que está queria tirar falando? essa dúvida, né? Isso, Daniel. Pode falar. No Tratado de Versalhes, a Alemanha tinha um número limitado, né, de soldados. Essa foi uma das regras, eu não lembro. Isso. Tinha Foi de soldados e de produção bélica também. de bélica. E eles não podiam construir mais blindados, essas coisas. Ele não podia. Na verdade, a Alemanha, gente, ela foi condenada no Tratado de Versalhes à miséria. A Alemanha era para ser um país de terceiro mundo hoje. Sim, exatamente. E a Alemanha foi, tipo, isso foi um dos motivos que os alemães se tornaram fanáticos, inclusive. Porque a Alemanha estava lá embaixo, aí depois, para se iniciar a Segunda Guerra, ela começou a subir com a produção bélica. Eu vou terminar só esse slide e já vou dar uma pincelada nisso, que vai ser a alavanca para a Segunda Guerra Mundial. Só vou falar um pouquinho das armas aqui para concluir isso daqui, e eu já falo um pouquinho sobre o resultado do Tratado de Versalhes. Armas utilizadas na Primeira Guerra Mundial: avião, gás mostarda, tanques junto com meu Deus do céu, canhão acoplado, os Também lança-chamas. teve tanque de lança-chamas. Eu não lembro, mas tem, tinha um nome. Tanque que ele era lança-chamas, metralhadoras. Essas foram as principais armas, sem contar do lado alemão os submarinos que nós falamos. Professor, ali tem aquele canhão grande, ali foi a arma de artilharia, tá? Aquele canhão ali do lado superior direito. Isso aí mesmo, é a arma de artilharia. Então, mas aparentemente ele está num tanque, né? Tá vendo as Não, fotos? ele tá só ali em roda. Ele é transportado por um tanque, mas ele é uma arma de artilharia. De artilharia, ok. Acordos com aliados alemães. Tratado de Neury, assinado com a Bulgária, ao qual onde perdia várias partes do seu território para o seu vizinho. Tratado de Saint-Germain, imposto à Áustria, fez com que seus impérios fossem desmembrados, surgindo novos países como Hungria, Tchecoslováquia e outros. Tratado de Trianon, assinado com a Hungria, demarcando o limite desse país devido à perda de parte de seu território para os seus vizinhos. Consequência da guerra, aparecimento de novas nações: Tchecoslováquia, Hungria, Polônia, Iugoslávia, Letônia, Lituânia e Estônia. Desmembramento do Império Austro-Húngaro. Inglaterra divide-se a hegemonia com os Estados Unidos. Desvalorização do marco alemão, do franco e do dólar. Crise de 1929. Protecionismo, que impossibilita a Alemanha de pagar suas dívidas por meio de exportação de produtos, encarecimento do custo de vida, a guerra gerou 10 milhões de mortos, o triplo de feridos, destruiu campos agrícolas, indústria e etc. Referência, tal. Então, só para dar uma pincelada rápida para aquilo que será assunto da... Deixa eu parar a apresentação aqui. Quando nós fomos tratar da Segunda Guerra Mundial, mas o Daniel falava ali sobre o Tratado de Versalhes. Então, a Alemanha ela vai ficar em uma situação onde ela não pode aumentar o seu exército, ela não pode produzir armas, então as armas, principalmente as armas pesadas, ela fica proibida de produzir. Submarinos também. Oi? Submarino também, a frota naval dela foi... A frota naval também fica. Aí, quando a Alemanha
tinha que pagar a sua dívida, porque ela foi condenada a pagar a indenização aos países vencedores. Quando a Alemanha vai tentar pagar suas dívidas, os países europeus vão entrar numa coisa chamada protecionismo, vão evitar, cada país se fecha ao comércio da melhor forma possível, evitando a exportação, para que ela se levante a sua economia. Então, vai ter medidas protecionistas que impede que produtos estrangeiros, que produtos importados entrem nos seus países, que seria a questão alfandegária, mais ou menos como nós vemos hoje. Então, você tem toda uma proteção para que os produtos mais baratos de uma nação não destrua a economia local. Então, a Alemanha fica impossibilitada. E aí vai surgir, vai ser o campo fértil para o nacionalismo alemão, que já existia, quando eu falei lá do pan-germanismo, já tinha essa ideia da nação alemã, e aí vai ter, eu costumo dizer, que Hitler vai ser um mal necessário para a Alemanha. Jamais, pelo amor de Deus, não entendo como uma defesa. Não é que o cara foi um gênio do mal, mas foi um gênio. Por causa que ele tirou a Alemanha da miséria para colocar a Alemanha já lutando de novo na Segunda Guerra. Praticamente lógico que vai ter vários fatores que vai colaborar para isso. Entre eles vai estar, por exemplo, a rivalidade. Os russos, quando veem que a Alemanha está se levantando, vão dizer, deixa ele se levantar, quem sabe ele ataca o outro lado. Então, quem sabe ele ataca os meus vizinhos. Os vizinhos deixaram a Alemanha. A União Soviética está crescendo demais. Vamos fazer vista grossa para a Alemanha. Quem sabe ela ataca a Rússia e assim sucessivamente. A Rússia e a Alemanha nazista da Segunda Guerra Mundial, inclusive, no começo fizeram um tratado de... Tratado de não agressão. Isso, exatamente. Aí a Alemanha tentou invadir, acho que foi a Inglaterra, não lembro. A Alemanha ela vai atacar diretamente a Rússia depois. Ela se volta contra a Rússia mesmo. Ela ataca a França. E a Alemanha, eles combinam até, quando a Alemanha vai invadir a Polônia, ele diz o seguinte, olha, beleza, uma parte da Polônia fica com vocês, a outra parte que fica mais parte da Rússia fica conosco. Então, havia ali o Hitler achou que era poderoso demais e pensou que poderia simplesmente descumprir o acordo que ele tinha feito com a Rússia. Mas isso é para a nossa aula sobre a Segunda Guerra Mundial. É só Calma aí, deixa eu falar aqui. Senhor, na Segunda Guerra também tiveram uma tática nova que revolucionou a guerra, que antes era a guerra de trincheira e a guerra de movimento. Mas aí entrou a tática, acho que é Blitzkrieg, alguma coisa assim, se pronuncia assim, eu não sei escrever, mas é tipo assim. Que aí entrava o quê? Primeiro era avião, o bombardeiro, tinha um bombardeiro, atacava as cidades, essas coisas. Sim. E depois, ao invés de vir a tropa de infantaria, vinha logo a cavalaria, tipo, os blindados, contra a infantaria, que é os carinha ali contra um tanque de guerra. Aí depois vinha a infantaria para limpar os que já estavam mortos ali. Então, e outra tática, quando os alemães atacam, quando eles vão atacar a França, foi o primeiro ataque foi muito rápido, em questão de... Então, foi por causa dessa porque tática. os aviões destruíram as principais bases e em seguida já vinha a cavalaria com tudo. Já vinha a cavalaria. Antes da cavalaria vinha a artilharia também. Então eles acabavam com o terreno, vinha o tanque, ainda acabava mais. Aí o soldado só tomava, só colocava a bandeira ali. Inclusive, e eles vão colocar a bandeira do Castro lá na Torre Eiffel, né? Sim. Galera, inclusive eles chegaram até Paris, na Torre Eiffel. Isso, eles vão enfiar a bandeira lá do nazismo na Torre Eiffel. Sim.
Até hoje, Artuzão. na onde ele tirou a foto, lá tem tipo uma barragem, assim, tipo, para ninguém mais tirar foto ali. Tem até o suado, alguma coisa assim. Tem até até hoje ainda tem como é o nome do lugar? Uma espécie de um vagão de trem onde foi assinado o tratado também. Diz assim, Não, na Europa tem muitos lugares para se visitar da Primeira Guerra, Segunda Guerra. Tenho muita vontade de ir lá. Inclusive na Alemanha. O Brasil, ele não trata suas feridas. Nós negamos que existiu ditadura, não existiu ditadura. A questão da Inquisição brasileira, da disputa com a igreja, que destruiu os nossos indígenas, ninguém admite e tal. O museu que tem aqui, que é o Museu do DOPS ali, é o único que fala sobre um pouquinho da ditadura e ainda maquiado, mas na Alemanha existem monumentos e monumentos e museus que tratam da Segunda Guerra Mundial. Então, tem o campo de Auschwitz 1 e 2, tem os bunkers também. Tem, porque os alemães eles têm aquilo como uma vergonha, mas eles deixam como lembrança para que aquilo não volte a acontecer. Deixam então, como história, né? Para não repetir. Olha, as fortificações de Berlim, que é um negócio absurdo. Tem essa ideia de você deixar o marco. Não é vangloriando o nazismo. Não é um monumento ao nazismo. É um monumento para... Lembre-se quando acontece quando o ser humano, quando a humanidade resolve ignorar. Essa é a grande questão. Sim, a Primeira Guerra foi chamada de a Grande Guerra e a Segunda Guerra foi chamada de a Guerra... Como que é? A guerra de todas as guerras. Tipo, o final de todas as guerras. Principalmente depois do lançamento das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Gente, eu vou interromper aqui a questão, para não ficar muito longo. Tem alguma dúvida, questões sobre a aula? Eu vou interromper, mas se quiserem perguntar alguma coisa, esteja à vontade, tá bom? Arthur, muito obrigado pela participação. Mais alguém, se tiver o desejo, Arthur, porque ele fala de guerra, gente. Quando você fala de guerra na sala, os olhos dele brilham. Por isso eu convidei para que ele... Já tinha falado na aula presencial com os terceiros C que ele ia participar. Aí, como infelizmente nossa aula foi à distância, eu pedi para que ele participasse, porque